E na bancada do Contraponto e para poder debater e tentar tomar conhecimento de como está e para onde vai a questão da tarifa do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Deixa eu começar aqui com o César Alamini, que representa uma das empresas que faz parte do consórcio, que apresentou uma planilha e todo ano, é bom que se diga, em setembro, de acordo com o contrato, há a determinação do reajuste das tarifas em cima das planilhas e dos custos apresentados. O que é que foi apresentado? Qual é a petição por parte do consórcio? Bom dia, César. Bem-vindo mais uma vez aqui à Cultura. Bom dia, Nery. Bom dia a todos. De fato, como você disse, o consórcio já protocolizou no dia 28 do mês passado o requerimento de reajuste anual da tarifa. Nós temos como data base dia 17 de setembro. Então, todo ano, o consórcio formula o requerimento, mesmo entendendo, eu entendo que esse direito é um direito aí, do consórcio já previsto no contrato, nem precisaria talvez fazer o requerimento, mas é de praxe feito o requerimento, apontado os índices e o índice de reajuste. E agora nós estamos aguardando aí a posição do município, só para que todos saibam que a tarifa que nós recebemos da cobrança aí dos passageiros que pagam, ela é a única fonte de renda que o consórcio possui. Na proposição, no que foi apresentado, seria necessário a que valor o reajuste? O reajuste calculado foi em torno de 22% e chega a R$5. Perfeito. Nós temos conosco mais dois representantes. Vou começar aqui com o representante do gestor do contrato, conosco o José Elias Gomes, com uma pasta bastante abrangente dentro da Prefeitura Municipal e falando em nome, então, do Poder Executivo, que é o gestor desse contrato, como foi recebido, que tipo de providências estão sendo tomadas do lado da Prefeitura. Bom dia, Zé Elias. Bom dia, Nery. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura aí. Bom dia, Gamini. Bom dia, o Gisseg, que está aqui conosco também. Aproveitar aí um parênteses aí, como você fez aí da questão americana, né? Hoje também, dia 22 de novembro, é dia da comunidade libanesa no Brasil. Então, nós temos a segunda maior comunidade aqui em Foz e radicada aí desde 1940, né? Belo registro. Então, a gente quer mandar aí agradecer aí todo o desenvolvimento de Foz aí também pela comunidade árabe. A questão do reajuste aí que a gente tem verificado, né? De fato, eles protocolaram no dia 27 de outubro uma solicitação de reajuste como tem todos os anos, né? A gente sabe que tem uma pressão grande do combustível aí, né? A questão da Petrobras, acho que a população em si tem sofrido com essa questão do aumento do petróleo, né? Mas a gente entende que a gente precisaria uma instrumentalização melhor desse reajuste, porque quando a gente fala em reajuste de tarifa pública de transporte coletivo, a gente sempre se baseia em custos. E hoje a gente sente que o sistema foi desmanchado, né? Então nós temos uma frota menor, nós temos custos menores, então a gente precisa entender até onde o que a população está pagando nessa tarifa. Então não é simplesmente um reajuste conforme foi determinado em anos anteriores aí. Então hoje nós não temos um sistema que atende a população. Não tendo o sistema, a gente tem que reavaliar qual que é o tamanho desse sistema hoje. A partir daí a gente solicitou essa instrumentalização melhor e no dia 10 de novembro a gente recebeu um pedido do consórcio apresentando alguns índices, algumas auditorias, onde solicita, onde avalia que a tarifa deveria ser R$ 11,64. Então, quer dizer que, baseado num sistema completo, onde a população estivesse sendo atendida de forma correta. Então, hoje nós não temos esse sistema completo, então a gente precisa reavaliar, e os técnicos do Fostrans, o ICEG está aqui, pode contribuir, estão fazendo essa avaliação. Provavelmente a gente vai precisar novos documentos aí, porque esses documentos que foi entregue no dia 10 de novembro, ele não condiz com a realidade do transporte público hoje em Foz. Então, conosco o Licélio Santos, que é o superintendente do Fostrans. Você entra como diretor da pasta, como diretor do Fostrans, como fiscalizador do contrato, e agora faz esse levantamento para ver
entre o pedido e entre aquilo que foi apresentado, o que de fato vai ser a contraproposta? Bom dia, Nélio. Bom dia, Dante. Bom dia. Bom dia, César e José Elias, aos ouvintes da cultura. Sim, vamos trazer as informações aí para a nossa comunidade. Nélio, é parte do nosso trabalho sistemático, a gente recebe aí esse requerimento do consórcio e isso é encaminhado para o Departamento de Contabilidade do Fostrans, que faz a análise com base no contrato e também é passado por um parecer jurídico e com base nesses dois documentos a gente faz uma outra análise. Mas eu acho que o ponto que é importante no momento, e isso já aconteceu no último aumento que foi decidido no começo do ano, onde a gente traz, além das questões contratuais, além de ser uma cláusula contratual esse reajuste, existe o fato, a realidade do momento, que pelo que a gente tem levantado, não condiz com a realidade desse aumento. Os custos para a prestação desse serviço, a frota foi diminuída, as quilometragens diminuídas, enfim, todos os custos, portanto, aquilo que está previsto no contrato não condiz com essa realidade atual. Logo, o entendimento, e é nisso que a gente tem subsidiado o prefeito, é de que não basta apenas seguir aquilo que estava no contrato original de mais de 10 anos atrás para fazer um reajuste atual. Essa é a razão dessa divergência que vem acontecendo e acaba sendo judicializado, aí o judiciário acaba decidindo. Mas, no fato, na realidade, o que a gente pede e trabalha é para ter justamente uma auditoria para se chegar aos índices reais de acordo com aquilo que nós temos hoje oferecido à nossa população. Dante Quadra. Zé, em setembro, né, anualmente, vem um reajuste da tarifa do transporte coletivo. Mas nos últimos anos a gente tem visto a prefeitura não dar esse reajuste em setembro e deixar que a justiça decida porque não concorda com os números apresentados pelo consórcio. Então não é apenas esse ano por causa da pandemia que isso vem acontecendo. Desde setembro até agora, o Fostrans não conseguiu ainda fazer o cálculo e ver exatamente o que está aí desproporcional? Como eu te falei, né, Dante? O pedido chegou para nós no dia 27 de outubro. A gente solicitou novas documentações. As documentações que chegaram não são a contento no dia 10 de novembro. Então, a gente tem um prazo legal aí para se manifestar. Provavelmente, a gente vai ter que enumerar item a item que eles devem apresentar. E não aceitando, vai ser judicializado novamente? Com certeza, porque, na verdade, nesse sistema atual, a prefeitura não visualiza nenhum aumento de tarifa neste momento. César Alamini, em relação a dois números, você citou aí de 5 e alguma coisa a tarifa, o Zé Elias disse que de um outro informe que o custo estaria em torno de R$11, que precisaria ser para isso, e ao mesmo tempo, todo ano, há muitos anos aí, há pelo menos 4 anos, me parece, há essa judicialização. É um pouco de jogo para a torcida, ou seja, eu não concordo com o aumento, mas fazer o quê? A justiça determinou? Sabe o que acontece, Nélio? Na verdade, aí tem uma questão política envolvida, né? Para o prefeito é muito cômodo ele não conceder o reajuste tarifário. É muito cômodo para ele para que o consórcio busque o judiciário. Aí o prefeito diz, olha, não fui eu quem concedi o reajuste, sabe? Ele quer ficar bem com a população. Então, dessa forma, é uma forma dele não ficar mal com a população. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele, na condição de prefeito, deveria agir, fazer aquilo que o cargo dele exige. Mas com relação aí aos números que o Zé falou, a tarifa, contratualmente, ela pode sofrer majoração tanto para cima ou para baixo, pode subir ou diminuir a tarifa, em duas situações. O reajuste, que é anual. Esse reajuste que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com quantidade de frota, com redução de operação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é apenas a correção monetária do valor, só isso. Agora, a revisão tarifária, sim. A revisão tarifária é bem diferente. A revisão tarifária, ela engloba frota, quantidade de empregados, quilometragem, todo o conjunto, todos os custos que envolvem a tarifa. Então, tem que
tem que saber diferenciar reajuste de revisão. Reajuste anual de 17 de 9 não tem nada a ver com quantidade de ônibus, nada a ver. Isso é uma coisa à parte. Revisão, sim. Então, se o município entende que o consórcio, por exemplo, está operando com frota menor do que deveria, ele deveria promover a revisão tarifária. O município fala, vamos, vem cá, consórcio. Nós temos um fluxo de caixa no contrato de concessão, tanto no edital também tem. Então, se você pegar o fluxo de caixa, atualizar ele com todas as informações que a gente está operando agora, ele dá o número da tarifa. E eu garanto que o número é muito maior do que a gente está operando. Certo. Quem tem que tomar a iniciativa da revisão tarifária é o dono do contrato, é o gestor. Tanto faz, nós podemos fazer isso, como o próprio município também pode fazer. Tá, e tem algum interesse ou alguma coisa em andamento, Licério, Zé Elias, quanto a essa revisão da tarifa, aí levando em conta, diminuiu a frota, diminuiu o número de linhas, etc.? É muito mais do que isso, né, Dante? É muito mais do que isso na medida que realmente é fato, isso é público, que todas as indagações que é feita pelo Fostrans e pela Prefeitura, não existe resposta adequada. Então, na medida que os próprios ofícios que são mandados para se colocar mais linhas, se alterar os horários, eles não são atendidos, não vai ser um ofício agora fazendo revisão tarifária que vai alterar. O que nós temos realmente é esse contrato hoje e essa prestação de serviço muito deficitária e que precisa de uma mudança muito mais profunda do que apenas uma revisão tarifária. Algo que você queira acrescentar, Zé Elias? Então, só considerando aí todos esses aumentos de tarifa aí judicializadas, eu acredito que traz muito do que o prefeito tem cobrado desde o início da gestão dele, né? Uma melhora no transporte. Na medida que a gente também não percebe essa melhora, a gente também não consegue fazer aumentos de tarifa. Entendeu? Então, como que nós vamos aumentar, como que nós vamos justificar qualquer aumento de tarifa com o serviço sempre, cada dia pior? Então, a população entende que não tem como você falar, voltar para trás e dizer, vamos dar um prêmio hoje para o consórcio? Então, eu acho aí que a gente precisa construir junto com a população e a gente precisa resgatar um transporte de qualidade, digno, que as pessoas possam confiar nos horários, que possam atender. A cidade tem crescido, vários bairros têm crescido e as linhas a gente tem diminuído. A gente chegou a ter 48, 50 linhas em Foz. Na pandemia tivemos 20, 22 linhas e hoje estamos com 30 linhas. Então, hoje, o atual sistema não atende a população. Dante. Realmente, Salamini, se houve realmente a diminuição do número de ônibus, e houve, que eram 158, 59, para hoje 90. Não, 66. 66. Se houve também a diminuição de trabalhadores, né, que houveram muitas demissões. Se houve diminuição do número de linhas. E os passageiros também diminuíram, mas agora voltaram em boa parte, né? Isso também não faz a tarifa, pelo menos não aumentar, não ser reajustada para cima, já que Dante, houve realmente uma diminuição do serviço. Como eu falei para você, isso é possível de a gente apurar fazendo a revisão tarifária. É possível de fazer isso. Mas o reajuste anual não, ele não implica na quantidade de passageiro. Ele apenas faz a atualização monetária da tarifa. Nada mais que isso. Mas agora, não leva em consideração se o serviço foi feito a mais ou a não, menos? Não. O reajuste não. Acho que é importante também esclarecer, né, Gamini? A tarifa inicial do contrato em 2010 partiu de um valor de R$ 2,60. Não, R$ 2,30. R$ 2,30. Baseada no quê? Na quantidade de passageiros transportados. Entendeu? Então, quando iniciou essa tarifa em 2010, nesse contrato que a gente considera nocivo para a população de Foz, ela não tinha uma base completa. Entendeu? Ela simplesmente partiu de 2,30. Da onde é o 2,30? O 2,30 veio da tarifa anterior num contrato que já era mais ou menos, mas nunca foi feito um estudo apurado para saber. Zé, tem sim. Desculpa, mas totalmente. Isso está equivocado, Zé. Totalmente equivocado. No edital tem todas essas informações, o edital de licitação, basta pegar lá. A tarifa de 2,30 não foi alguém que inventou. Isso ela foi calculada em função do número de passageiros da época. Então, não é dessa forma. Isso que o José Luiz comentou aí. O Zé Elias, desculpa. Algo mais. Toda vez que a gente protocoliza o requerimento da tarifa,
íamos até o prefeito conversar, era a mesma forma, sempre a mesma indagação. Ele quer que o consórcio ofereça alguma coisa a mais. Quando a gente faz o cálculo tarifário, eu tenho agora eu cheguei no número de R$5. Para eu oferecer alguma coisa a mais, eu teria que colocar isso no custo. Esse cálculo de R$5 é com aquilo, da forma como a gente está operando. Nós renovamos frotas, respeitamos a idade média, a idade máxima da frota, cumprimos o nosso serviço. E então, todas as tarifas nós tivemos que requerer na justiça. E o judiciário concedeu. Quer dizer que se a gente tivesse errado, o judiciário teria negado também a tarifa. Teria negado para o consórcio. Todas nós conseguimos. Mas isso com um prejuízo muito grande. A nossa tarifa é setembro, nós recebemos a tarifa nova lá em dezembro, em janeiro, toda vez é assim. E todo esse prejuízo acumulado vai acontecer o quê? Vai gerar um passivo para o município. Já está gerando um passivo para o município. E aonde a gente vai calcular, onde a gente vai buscar esse número? Na revisão tarifária. Aí a gente encontra o número. Mas o reajuste anual não envolve essas questões. Agora, em outras ocasiões que você participou aqui, César, você foi muito direto em dizendo o seguinte: olha, tais e tais exigências nós não vamos cumprir porque não há caixa, não há como fazer e não vamos cumprir independente do que venha como determinação por parte do gestor do contrato. Por outro lado, tanto você quanto os demais representantes do consórcio também admitem que o serviço não é legal, que não é bom para o usuário como um todo, não está adequado. O Fostrans... Não, eu não admito isso. Não? Não, Você eu acha não que concordo. o serviço para o usuário está bom? Me diga qual é a reclamação, me aponte uma reclamação. Número de pessoas dentro do ônibus, número de... Não. Os horários... Eu preciso assim, Nélio, eu preciso que você me diga, tal dia, na linha tal, no horário tal, estava com... Veja bem, todos os ônibus têm uma lotação máxima, tem uma Certo. plaquinha lá na frente que diz qual a lotação máxima. Então eu preciso que quem estiver reclamando me diga, no dia tal, hora tal, estava superlotado, eu quero ir lá, eu quero contar as pessoas para ver de fato se estava... Então eu quero contar uma A história. Ana Josa foi uma das... Está entupido de gente Não, aqui se tudo manifestando bem. contrário ao serviço. A Mara diz, olha, ônibus sempre cheio, teve uma pessoa que desmaiou. Quem é que fiscaliza esse abuso? Então, no geral, e eu quero aproveitar, Licério, já passo então para você, a impressão que eu tinha, pelo menos assim, dos demais membros do consórcio, de que não estavam satisfeitos com aquilo que o tal do contrato, o serviço, aquilo que hoje é prestado para a população. Fostrans não tem nenhuma aprovação, o usuário muito menos, o gestor muito menos, por mais que em novembro do ano passado, outubro do ano passado, o prefeito Chico Brasileiro, na época candidato a prefeito, disse: esse contrato vai ser rescindido, eu acabo com ele porque não dá mais, está muito ruim. De lá para cá, já tantas e tantas vezes foram marcados em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em setembro, e já nós estamos em novembro de novo e não vai ter nenhuma solução. A grande pergunta me parece que é, se ninguém está satisfeito, na pior das hipóteses, com a remuneração, com aquilo que é pago, vai continuar essa lenga-lenga até quando? Até quando vai se dizer, não, precisamos um serviço de qualidade, todo mundo concorda. Precisamos linhas adequadas, todo mundo concorda. Mas na prática, quando é que vai acontecer? Se teve, e como teve de fato, um contrato horrivelmente feito no começo, tanto é que na primeira semana deu toda aquela revolução na cidade, queimaram pneus, não aceitaram o que foi implantado, de lá para cá já se passou muito tempo. Nélio, e providências efetivas não são tomadas é o mesmo no lombo do usuário. O mesmo município que fez a licitação é o mesmo município que a gente está falando Perfeito. aqui. É o mesmo município. Perfeito, eu concordo. queria saber desde quando o consórcio não serve para Foz do Iguaçu? Desde quando? Desde quando? Sério, Zé Elias? Desde quando? Acho que a resposta está com a população, né? E a atitude está com quem? Então, veja bem, se desde o começo está ruim e continua ruim, nós temos um contrato que chega a ter multas de R$30 para determinadas falhas do prestador de serviço, eu acho que já explica por si só. Eu acho e é que isso que vem sendo feito. O que nos segura ainda é as amarras do contrato. Exatamente. De livrar a população do consórcio Sorriso. Zé, você está equivocado. Eu não vou aqui fazer papel de advogado do diabo. Será que vocês estão muito mal assessorados? Se o consórcio não serve, vocês têm que tomar alguma providência. Agora, desde 2010, o Chico era vice do Paulo quando fez a licitação pública. De 2010, o consórcio não serve para o município e nós estamos operando até 2021, não consigo entender isso.
Eu estou aqui, eu não falo pelo consórcio, porque eu posso até ser penalizado por isso, eu falo pela Transbalan, mas eu não consigo compreender um consórcio que não serve para o município e está até hoje operando. Eu não consigo entender, me desculpa. E do outro lado a mesma desculpa. coisa. Também não, o município não serve para o consórcio, mas o consórcio também não quer Pois sair. é, mas nós fizemos investimentos, Luiz, em 2010, publicaram um edital e nós participamos, fizemos investimentos na época, ônibus, mais de 100 ônibus, mais de 40, 50 milhões na época em ônibus, garagens, manutenção, e aí, como é que faz agora? Você acha que eu vou lá e rescindir o contrato? Não temos o sistema que tinha em 2010, né? Como Nós temos um meio sistema, né? Isso em virtude da pandemia. Em virtude da pandemia. Né? Claro que sim. A gente já vem se desgastando antes da pandemia. Né? Isso é um município. O contrato, nós somos contratados. Vocês são os contratantes. Se é que o consórcio não serve para o município, desde 2010, eu acho que vocês estão demorando demais para tomar a providência. Alamini, tem outra questão também. O consórcio, as empresas e o passageiro como cliente de vocês. Não há interesse também de oferecer um serviço de qualidade? Total interesse, mas eu não consigo fazer, Nélio. O consórcio só consegue fazer aquilo que o Fostrans manda, aquilo que o município determina. Obviamente que, como foi falado aqui agora, você falou e eu falei mesmo, algumas coisas nesse momento a gente não está cumprindo. Não tem condições, nós não temos caixa. Você falou agora na questão da superlotação, né? Não concorda que é a superlotação. Não existe. Mas existe, é a olho visto, qualquer um vê. Não é a olho. Eu quero ir com você me mostrar para mim. Me diga qual dia e horário para a gente ver se tem... O próprio contrato coloca ali que cabem 6 pessoas por metro quadrado. Isso. Em lugar nenhum no mundo cabe 6 pessoas por metro quadrado. Mas a licitação pública que nós participamos está lá, ABNT, 6 pessoas. Que não cabe, né? Não tenho que convir, eu tenho que respeitar o edital. Agora, mas teve multas, Alamini, em termos de superlotação de ônibus. É isso que eu quero chegar. Aí, eu não me recordo de multa por causa de superlotação, não. Muitas multas, né? A gente olhar o ônibus passar lotado não vale para efeitos jurídicos. Não. Agora, o Fostrans tem feito fiscalizações de pedir para as pessoas saírem do ônibus para contar quantas há dentro, né? Muitas delas ensejaram em aplicação de multas, sim. Isso, o consórcio pandemia. recorre. Agora, antes da pandemia não tinha contratação. Não, isso por conta da pandemia, porque era 50% da lotação. Aí, mas sim, eu acho que o principal, o Dante puxou ali com relação a 6 pessoas por metro quadrado. O cálculo que vem sendo feito, por exemplo, você colocar um ônibus com 13 metros, com 114 pessoas, definido 13 metros, com 114 pessoas, e você fazer a contagem, tem 104 pessoas dentro do ônibus, onde o próprio motorista não consegue enxergar a porta para ver se pode ou não pode fechar essa porta. Ele tem que pedir auxílio de pessoas para saber se pode fechar a porta. Me parece que isso é superlotação, né? Mas em 11 anos não deu para perceber isso e modificar o contrato? Existe uma coisa que na medida que o Fostrans aplica as multas, eles recorrem e judicializa isso, não tem além disso que o Fostrans fazer. A menos que seja realmente a ruptura de contrato, que vem sendo cuidado com toda a cautela, e aqui já foi falado muitas vezes, que se o município errar nessa decisão, o rombo chega a 140 milhões, como já anunciado pelo próprio consórcio. Então, mas isso não foi levantado, Licério, antes de anunciar essa intenção do rompimento? Porque, veja bem, há setores, acho que o Zé Elias representa um desses setores, você também, que são favoráveis ao rompimento do contrato. A Procuradoria-Geral do município é contrária a isso. Internamente não teve essa avaliação ainda para saber o que de fato fazer diante de um problema que parece insolúvel? Dentro da área jurídica, nós temos que seguir a orientação da Procuradoria. Nós não podemos contrapor. A Procuradoria tem as suas razões técnicas jurídicas para passar esses pareceres, né? A nós cabe trazer a realidade do sistema, as multas, infrações, como vem sendo feito. Como fizemos 16 multas por superlotação durante a pandemia. Só por questão das multas de PROCON. Entende? Então, aí esse papel vem sendo cumprido. Mas eu acho que a pergunta melhor a Dante fez. É assim, como prestador de serviço, o interesse é só esse, não é proibido dentro do contrato você melhorar a qualidade. Não é. Não tem nenhuma cláusula dizendo que não pode melhorar a qualidade. Me parece também que cabe ao município, ao Fostrans, no caso, definir as linhas, né? Tudo é o município que define. Então, a melhoria também passa... Desde que o consórcio cumpra. Por exemplo, Angatuba, nós mandamos ofício
determinando o aumento de linhas, e está lá o Angatuba, que já reclamaram para toda a imprensa, inclusive dentro do nosso do 156, e o consórcio não coloca ônibus e deixa o pessoal da Gleba Guarani na condição que está. Hélio, só para você ter uma ideia, nós estamos numa situação financeira caótica, consórcio, a gente está quebrado, na verdade. Para você ter uma ideia, só das gratuidades dos 60 anos, desde que a lei foi criada, em 2013, salvo aqui da minha parte, 9 milhões de acessos. Faça 9 milhões vezes R$5, quanto dá isso? Só esse detalhe. Mas isso é repassado. Ninguém está pagando. Não, né? Você está equivocado, Dante. Ninguém está pagando. É Quem paga grátis, metade. então. Esse é o almoço de graça. Essa que nós queremos abrir. Esse a gente é o tem esse solicitado. esse é o almoço de graça. Onde está os dados? Onde está a movimentação Os documentos bancária, que você entendeu? falou, Zé Elias, que você comentou do ofício, nós já entregamos. Nos pediram os pagamentos que foram efetuados no mês de outubro. Já entregamos os documentos. Quiseram saber se a gente havia pago impostos ou alguma outra coisa e não pago os empregados, porque uma das empresas do consórcio atrasou o salário, então nos encaminharam um ofício requerendo todos os documentos, todos os comprovantes de pagamento do mês de outubro para verificar se tínhamos pago alguma outra coisa e não os empregados. Já entregamos documentos. Os empregados foram pagos, está esclarecido. Tá, mas me parece que o que o Zé Elias está levantando aqui, e usou o termo caixa preta, é quanto a essa gratuidade e quanto a custo, é isso? Não, e com toda essa planilha de custos, entendeu? Porque a gente tem um contrato onde estabelece uma TIR, né? Uma devolução desse investimento que o César fala inicialmente, mas é ao decorrer de 15 anos, entendeu? Então, no ano, por exemplo, que eles ganharam muito mais, no ano que eles perderam, não quer dizer que uma compensa a outra. Entendeu? Então, é isso tudo que a gente precisa esclarecer, entendeu? E hoje a gente segue, por mais que a Alamine tenha falado aí que tem entregue os documentos, não são os documentos que a gente precisa para auditar. Só para esclarecer esses documentos que foi referido agora, é porque houve o pagamento de impostos e financiamentos e custo operacional da empresa, e não foi pago os salários. E aí, no exercício da nossa função, nós determinamos que fosse pago os salários e demonstrasse esses pagamentos, mas exclusivamente referente a outubro. Não tem nada a ver com o restante do contrato e a causa é outra. A causa era só mesmo porque o pagamento de salário é preferencial e ele não tinha sido cumprido, só isso, né? Tanto que isso aí acabou satisfazendo os empregados e acabou a greve, né? Essa Alamine, questão... tem uma caixa preta aí? E isso não existe, caixa preta nenhuma. Isso é um termo que o Zé, sei lá de onde tirou isso. Nós temos um fluxo de caixa, tanto no edital como no contrato de concessão. Esse fluxo de caixa abrange todos os custos, gratuidades e tudo mais. Então, se você atualizar o fluxo de caixa, você vai saber a real situação. Se é o município que deve ou se o consórcio que está com algum superávit. Nós fizemos só do período da pandemia... que se fosse fazer o equilíbrio econômico do consórcio, na época só da pandemia, a tarifa teria que ter sido R$11, só para você ter uma ideia. Mas isso é fluxo de caixa, é só contratar uma empresa especializada e ela vai vai apontar os números. Isso é simples, é matemática isso. É matemática, mas precisa ser feito. Agora, Alamine, um reajuste de R$4,10 para R$5, ele é bem fora do normal, né? Eu queria que fosse a metade, Dante. Eu queria que todo mundo andasse de graça. Eu só quero receber o investimento que a gente fez, só isso. Se o município quiser fazer como foi feito com a gratuidade dos 60 anos, fala assim, não vai ser 60, todo mundo vai andar de graça. Show! Para mim não tem problema nenhum, eu só quero receber. Quando eu participei da licitação, em 2010, nós participamos, nós firmamos um contrato com todas as cláusulas. Tem que ser cumprido, ou será que um contrato se firma para quê? Para bonito? Não, nós fizemos investimentos altos na época. Eu entendo que o contrato tem que ser cumprido, mas quando ele é feito com o bem público, eu acho que também pode ser revisto em alguma... Sem quando dúvida. ele não atende ao bem público, eu acho que ele deve ser revisto até, inclusive até desfeito. Sem dúvida. E esse me Concordo parece com que não você. atende, que não tem ninguém feliz com esse contrato. Nem a Concordo com empresa, você. nem o município e muito menos o passageiro. Concordo com você. E nem Então, os quando funcionários, diz né? também que não dá para fazer nada porque o contrato é mal feito, eu sempre olho com muita desconfiança esse tipo de coisa. Porque um contrato de concessão pública que não atende ao bem público, não dá para continuar. Isso me parece lógico até. Mas aí o município parece que também não tem uma voz para chegar e dar uma canetada, fazer alguma coisa, né? Porque, no final das contas, é a população que está andando espremida. Segundo a Alamine, não está, né? Mas a gente percebe que está.
Mas o critério, Dante, da lotação tem que ser o critério técnico, ou então muda o critério. Não. Se não é dá licença. Se não é a questão, não pode usar o critério que o Licério falou, o motorista não consegue olhar a porta. Não, peraí, isso não é critério de lotação. A ABNT, quando participamos da licitação, a ABNT que foi utilizado, autorizava, está no edital, 6 passageiros por metro quadrado. Pronto, eu tenho que respeitar isso. É possível de ser mudado isso? Óbvio que é. Tem um custo, óbvio, né? Se hoje eu consigo levar 6 passageiros por 1 metro quadrado e eu vou começar a levar 4, obviamente que isso vai interferir no custo. Tá, há pouco tempo havia uma impressão, pelo menos da minha parte, ou da nossa parte, de que tinha um consenso em andamento entre consórcio e o município para tentar fazer um novo contrato por um período. Ao que me parece, isso já é carta virada, já não tem mais nenhuma possibilidade disso. A gente assim? nunca encerrou as negociações, né? Mas também não evoluiu. Mas a gente não conseguiu evoluir na mudança para quilômetro porque nós temos parecer negativo jurídico. Porque o contrato, o edital do contrato foi baseado em bilhetagem. Perfeito. Então, a gente não pode fazer nenhuma alteração na forma de remuneração pelo motivo de as empresas que participaram desse edital na época diziam, não, mas se fosse por quilômetro, eu também gostaria de ter participado. Entendeu? Então, quer dizer que a gente não pode vir agora e fazer uma premiação, né? Então, quer dizer que a gente vai seguir, a decisão da prefeitura é não fazer reajuste tarifário, a não ser que venha uma decisão judicial. A gente vai procurar defender o usuário no sentido de tentar levantar esses custos do bilhete, o que elabora, de onde que vem, as gratuidades, tudo está baseado. A gente tem que juntar todos esses índices para chegar na tarifa real. Agora, Zé, não dá o reajuste no mês previsto anualmente, que é lá setembro, segundo o consórcio, está causando um desequilíbrio que já passou dos 125 Sim, milhões mas de reais. nós temos que ver, Dante, que nós não temos o sistema atendendo a população. Como que você vai fazer reajuste de tarifa se o sistema é outro? Digamos assim, se o sistema tivesse tudo correto lá, tivesse os 150 ônibus rodando, atendendo às necessidades que o Fostrans aponta, daí nós podemos sentar e defender. Agora, como que nós vamos defender o que não existe? Certo, mas eu sei que nenhum de vocês dois estavam diante das pastas respondendo por elas. Mas vou pegar uma frase do César. A prefeitura é a mesma, o gestor é o mesmo, o dono do contrato é o mesmo. Nos anos anteriores não tinha essa questão e também foi decidido não acatar o aumento da tarifa. O que mudou ou é só mais do mesmo? Desde quando o prefeito Chico assumiu, eu acho que ele tem feito batida na mesma tecla, de melhorar o sistema para a população. E a gente não vê avanços, entendeu? Não, é inconcebível hoje você andar num ônibus sem ar-condicionado. Você vai para a escola pública, nós temos ar-condicionado, você vai para o posto de saúde, tem ar-condicionado, você entra no carro, tem ar-condicionado, e a população não pode ter um ar-condicionado no ônibus. Então, se nós queremos resgatar o número de usuários, a queda do número de usuários tem muito a ver também com a qualidade do serviço. Certo. Entendeu? Então, a gente não pode evoluir sem implantar serviços novos e melhores. Diga lá, César. É possível colocar o ar-condicionado, instalar o ar-condicionado. Mas nesse cálculo que nós fizemos, não está incluído o ar-condicionado. É possível colocar o ar-condicionado, mas daí não vai ser essa tarifa. Eu não posso. Eu estou insistindo no contrato, no edital, porque é o que regula as ações das partes. Não tem ar-condicionado. Quando nós fizemos a proposta em 2010, não tinha ar-condicionado. Se lá nos tivessem dito, eu quero o ar-condicionado, teria sido outra proposta, entendeu? E agora, no meio do caminho, quer colocar ar-condicionado? É possível? Claro que é possível colocar ar-condicionado. Vamos colocar no fluxo de caixa e vamos ver onde vai a tarifa. Diga lá, veja bem, primeiro que é possível sim pôr ar-condicionado, que nós temos praticamente todas as cidades do porte de Foz do Iguaçu no estado do Paraná com tarifa igual ou menor e com ar-condicionado. Portanto, aí já fica uma explicação plena de que é possível sim com essa tarifa, né? O fato de não estar no contrato não quer dizer que uma empresa não possa melhorar a sua condição de atendimento porque não está no contrato. Como eu falei, não está proibido. Eu disse que pode. Essa é uma situação. E a segunda situação, Nélio, é que cada vistoria que a gente faz, a gente revisa a capacidade dos ônibus e a gente vai fazer uma extra, então, agora, para fazer uma análise bem criteriosa com relação à NBT, para ver se realmente está sendo cumprido
Porque aquilo que a gente tem visto, como o Dante falou, sem cálculo, você percebe que está lotado. Logo, o razoável se está lotado, é porque está lotado. Né? Então, é isso, a gente vai fazer a revisão, cumprindo naturalmente as condições do contrato, mas vamos fazer essa revisão, sim. Uma ouvinte está dizendo aqui que hoje pela manhã, o ônibus 1º de Maio Morumbi, quando chegou em frente à Vital, já não abria mais a porta, porque não conseguia mais colocar ninguém. E não estava pra dentro. lotado. Hã? E não estava lotado. Não, pelo contrário, está dizendo que estava lotado, só para fazer um registro. Óbvio que essa é uma questão. O que nós temos pela frente, de uma forma muito prática, no contrato diz setembro aumenta a tarifa, há um pedido por parte do consórcio para haver esse reajuste, ou essa recomposição daquilo que o contrato diz. A prefeitura, me parece que o Zé Elias está afirmando aqui, não acata. Diante disso, não. O que é que faz o consórcio? O que sempre tem feito é obrigado a se socorrer no judiciário. Não temos outra alternativa. E a prefeitura vai defender os usuários no judiciário. O prefeito, infelizmente, se utiliza disso para não se queimar com a população. Não foi eu que dei a tarifa, quem deu foi o judiciário, para não ficar mal com o povo, age dessa forma. Perfeito. Sem receber aumento de tarifa, haverá pagamento normal dos funcionários, inclusive 13º? Olha, Nélio, eu tinha uma perspectiva que não conseguiria pagar a primeira parcela do 13º, a Transbalan. Eu acredito que eu consiga, sabe? Eu já tinha dito para o Vitorácia há um tempo atrás que não ia conseguir pagar. Falei, Vitorácia, eu não tenho condições. Eu fui tentar negociar alguma coisa com ele, porque a gente tem um atraso com os empregados, né? E eu falei, Vitorácia, eu quero parcelar isso que está atrasado. A gente pretende parcelar e pagando. Eu digo isso sempre Transbalan. E o Vitória falou, sem problema nenhum, vamos iniciar, atualizar o salário e a cesta, corrigir, e vamos parcelar o que está para trás. Mas agora apareceu, né, o 13º. Então eu pedi para ele aguardar um pouco, falei, Vitória, vamos segurar um pouco a negociação, nossa negociação, entre talvez eu corrigir o salário e a cesta, eu pague a primeira parcela do 13º. Então isso ainda não tenho segurança para afirmar isso, né, mas eu acredito que sim, que eu consiga pagar pelo menos a primeira parcela. Acho que esse é um tema de uma das empresas. Esse é um tema muito importante, até de esclarecimento, né? Porque a gente sabe que uma das partes fracas aí são os usuários, a outra parte fraca em toda essa situação é a questão dos motoristas, né, e funcionários das empresas. Então a gente entende aí, eu já fui empresário, já tive mais de 200 funcionários. A questão salarial é uma questão nobre, é uma questão assim, algo muito assim importante, entendeu? Não tem como, nenhuma empresa jamais vai poder pagar impostos e pagar investimento e não pagar salário. Isso a questão, entendeu? E o encaminhamento aí, Zé Elias, é o seguinte, em não tendo pagamento, mesmo que seja por parte de uma das empresas, mas a gente tem porque assim, é um consórcio, mas vamos deixar bem claro, Nego. Tá, deixa eu só concluir. É um consórcio, mas às vezes cada um briga pelo Vamos seu deixar lado. bem claro, Nego. Nós temos um faturamento de outubro de 2021 agora, onde as empresas do consórcio faturaram R$2.400.000. Entendeu? Então, a preferência é salário. A partir daí vai se pagar os insumos, vão se pagar os investimentos, vão se pagar os impostos. Se a empresa está com tudo em dia e deixa de pagar salário, isso daqui para nós serve como uma pressão dos motoristas contra talvez o município para subsidiar ou para aumento de tarifa. Então, a população tem que entender também que a gente está defendendo os interesses dos munícipes, entendeu? E hoje o custo do transporte todo mundo paga. Mesmo às vezes o não usuário está pagando também. Então agora, não pagar o salário, a CLT é clara nisso, né? Se você não paga o salário em dia, no dia seguinte você vai pagar com 10% de multa. Perfeito. Entendeu? Até o 20º dia. Tá. A partir do 20º dia é 5% ao dia. Entendeu? Agora, está sendo pago, está sendo cobrado, entendeu? Então não pode. Eu acho que os motoristas não podem trabalhar sem receber. A questão do dissídio, que é uma questão que vai ser decidido pelo tribunal, que está 2 anos sem reajuste, como tem outras classes aí também sem reajustes, né? A gente tem várias classes sem reajuste. Tem classes que se compuseram e nem tiveram reajuste, mas assinaram dissídio,
e novas convenções. O que precisa fazer é nesse sentido, entendeu? A gente solicitou que o Tribunal Regional do Trabalho, pela Prefeitura, não tem nenhuma objeção que se julgue. O sindicato, a mesma coisa. As empresas continuam se defendendo, mas sem propostas para os motoristas. Entendeu? Então, eu queria deixar bem claro isso, entendeu? Então, o fato do motorista não receber é uma relação do sindicato com o consórcio. Tá, A relação do consórcio com a prefeitura é uma outra relação que tem que ser buscado judicialmente, se não for o caso. Agora, jogar os trabalhadores contra a prefeitura e contra a população, neste momento, não é honesto. Eu acho, até para complementar o que o Zé Elias está falando, diga lá. se 2018, 2019, 2020 teve os aumentos da passagem, por que não foi feito o aumento dos empregados? Por que teve que ir a dissídio? Se é só este aumento de setembro agora, de 21, que está sendo discutido, por que não repassaram esses aumentos para os empregados? Por que tem que ir para dissídio? Para fazer pressão, fica claro isso. Só reforçar, voltando ao que eu falei no começo, certo. A única fonte de renda do consórcio é a tarifa. Se eu recebo a tarifa defasada, atrasada, não tenho revisão tarifária, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar os empregados. O Zé Elias entende que o município não tem nada a ver com essa relação. Tem sim. Não tem. Tem sim, porque, na verdade, o serviço é do município. Na verdade, é uma concessão pública. Sabe? Então, nós somos operador, mas o serviço é do município. O município tem responsabilidade, sim. Se a nossa tarifa estivesse em dia, não tivesse essas gratuidades, pode ter certeza absoluta que estava tudo certo com os empregados. Nós precisamos dar mais publicidade para os balanços da empresa, porque é uma concessão pública, entendeu? É dinheiro público envolvido, é dinheiro da população. Eu acho que o consórcio também pode trazer a público, entendeu? Os balanços, movimentação bancária, eu acho que é interessante que todo mundo conheça o dia a dia das empresas, até para que se amanhã ou depois a prefeitura venha junto com a população, junto com a Câmara de Vereadores, definir que transporte coletivo seja política pública, assim como saúde, como educação. Tem alguns municípios que estão partindo para isso. Certo, Zé Elias, o município fez intervenção. Interviu e administrativamente também não apresentou nenhum balancete depois disso. Olha, é assim, assado, entra tanto. Não veio a público em relação a essas informações. E a grande questão, e nós temos um probleminha aí com a questão do horário, em acontecendo isso que parece estar sacramentado, o município não concede, consórcio não vai ter o reajuste agora. Pode não ter o pagamento de salários, vai pintar greve de novo dos motoristas e cobradores. O que é que vai acontecer com a população? De sério. É uma pena, né, que você paga o combustível com aumento, todos os insumos com aumento, mas o empregado não pode pagar com aumento e aí joga isso contra a população de Foz do Iguaçu. É uma pena que se pense dessa forma, né, Hélio? E com relação à intervenção, sim, o principal motivo do município ter saído da intervenção é porque houve uma decisão judicial de forçar o governo de Foz do Iguaçu a pagar investimentos da empresa e isso não é possível, porque se continuasse daquele jeito, a prefeitura teria problema jurídico maior ainda. E, sim, foi encerrada a intervenção, tem parecer, tem decisão, sim, dos balanços, é possível publicizar, está à disposição, mas a razão de ter encerrado é uma só, para não pagar financiamentos das empresas, foi somente isso. Claro, mas quando fez a intervenção, agora sabia tem que ficar claro, claro, com ônibus lotado, dá para pagar aumento de salário, sim, dá para pagar 13º, né? Dante Quadra, algo para arrematar? Do total de usuários do transporte, quantos já retornaram? Vocês têm esse número por causa do único, né? Nós estamos transportando hoje, em média, aí, 38 mil passageiros. 38 o normal é quanto? Lá antes transportávamos 65 mil. 38, 39 mil hoje. O número de ônibus não voltou nessa mesma proporção, né? Não. Por quê? Porque nós não temos condições financeiras. Mas se a volta dos passageiros também não tem como retornar o número de ônibus? Está tendo, assim, um resultado muito pequeno, tanto que por isso que eu fui falar com o Vitorassi para poder começar a fazer o pagamento. Vocês têm ideia desses outros, tem 38 mil agora que retornaram ao transporte. As outras pessoas fazem o quê? Vocês têm um estudo disso? Não. Porque eu pergunto isso porque esses usuários... A gente teve muito home office, a gente teve muito... Ainda seguimos com estudantes universitários fazendo online
Então, a gente tem um setor e setores que procuraram alternativas, né? Vai com o vizinho, ele vai para aplicativo, mas é isso que a gente tem brigado tanto, acho que o prefeito vem brigando desde que ele assumiu na primeira gestão. Nós precisamos melhorar o sistema para poder crescer. E isso parece-me que há uma queda de braço gigante entre empresa e prefeitura e a gente não conseguiu construir com o atual consórcio. Que a gente percebe assim, que a gente trabalha, tenta todos os dias instrumentalizar a caducidade desse contrato. Com certeza, o tema vai continuar ao longo da semana e dos próximos dias. Obrigado ao César Alamini, ao Licério Santos, ao Zé Elias, pela participação aqui no Contraponto. O relógio, 12h40, está nos empurrando para finalizar esse bloco de informações em nome da Iguafarma. A farmácia do Ademir Volpato vai precisar comprar